Pessoal, então a minha ideia hoje nessa apresentação é passar, a pedido do professor Narciso, era passar algumas das experiências com empresa júnior que eu já tive a oportunidade de participar de duas formas. No primeiro momento na Universidade Federal como aluno, como diretor-presidente, e atualmente na Anhanguera Uniderp como professor coordenador. Inclusive é um cargo que não existia na época que eu era aluno, mas hoje eu vejo que tem uma oportunidade bacana para aproveitar um pouco dessa experiência e de várias maneiras também continuar adquirindo algumas das experiências. Então, primeiramente fazendo uma apresentação breve sobre o meu currículo. Então, eu sou graduado em Administração de Empresas pela UFMS. Eu participei então da empresa júnior, do UFMS na época, que era voltada principalmente para o curso de administração, era bem específico esse segmento, isso lá no campus de Campo Grande. Eu fiz depois uma pós-graduação em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Aí da parte de experiência profissional eu trabalhei na Enersul, nossa companhia elétrica, aí trabalhei ela num período de transição bem interessante para a privatização, eu queria acompanhar uns processos bacanas que vi um downsizing acontecendo de perto, conto que é uma experiência que não dá para esquecer. Trabalhei na Financiar Imobiliária por 5 anos, lá eu tive a Financiar Imobiliária, a maior imobiliária do estado, lá em Campo Grande, tive a oportunidade de trabalhar tanto com trabalhos de foco de análise de investimento, a parte de gerência financeira, como também uma experiência bacana com recursos humanos. Depois disso eu fundei a Gestão Ativa, uma empresa que eu tenho hoje trabalha com soluções de internet, além de atuar com consultoria empresarial. E na parte acadêmica eu fui professor logo que eu me formei no IESP, que é o Instituto da FUNLEC, lá em Campo Grande, e hoje, faz 3 anos e meio agora, eu sou professor lá na Uniderp. Minhas disciplinas são na área de introdução à administração e elaboração de projetos. E dentro da Uniderp fui convidado, o professor que estava à frente da empresa júnior anteriormente acabou indo para a Espanha, e eu fui convidado a assumir essa coordenação da empresa júnior. Então boa parte das experiências que eu vou passar hoje para vocês aconteceram naquele primeiro momento como acadêmico na Universidade Federal, trouxe vários casos, quero contar vários exemplos para vocês, e hoje em dia coordenando os projetos na empresa júnior da Uniderp. Confesso que a minha memória está mais aquecida para os projetos mais recentes agora da empresa júnior da Uniderp, provavelmente vou poder passar mais detalhes. E não quero que a melhor parte da palestra seja a fala, eu quero que a melhor parte da palestra seja a conversa. Então espero que vocês, em dúvidas que vocês tiverem, de acordo com o momento de empresa júnior que vocês tiverem, espero poder ajudar, poder contribuir e trazer algumas ideias para vocês também. Bom, então eu separei em 3 focos hoje a apresentação aqui. Queria falar um pouquinho sobre o cenário para quem é acadêmico, para quem é universitário, para quem é de empresa júnior. No segundo momento, queria falar um pouquinho sobre o início, qual que é a cara do início da empresa júnior. Eu entendo que aqui vocês estão numa fase bem inicial de empresa júnior, se eu estiver enganado, me corrijam por favor, mas eu tentei preparar minha fala trazendo várias experiências do processo de começar o trabalho da empresa júnior. E no terceiro momento, estudos de caso, eu vou contar pelo menos uns 10 projetos que a gente participou, executou, e aí espero trazer algo que seja ilustrativo para vocês aí. Então vamos começar falando um pouquinho do cenário. Bom, hoje quando a gente fala do cenário para quem se forma, eu acho que não tem nenhum símbolo na língua portuguesa melhor para expressar do que esse símbolo azul aqui. Chegando no final do curso, acho que aqui talvez não tenha ninguém assim, mas estou chegando no final do curso, estudei pra caramba, tive 38, 40, 50 disciplinas ao longo do curso, não faço a mínima ideia onde eu vou trabalhar, não sei se tem vaga de emprego para a minha área, será que eu vou poder aplicar esses conhecimentos que eu obtive aqui na faculdade? Será que os conhecimentos que eu obtive são suficientes para eu ser contratado? Será que eu vou poder agregar alguma coisa para alguma empresa? Então, tenho certeza que esse ponto de interrogação surge para todo mundo. Muitos até antes de começar a faculdade, mas quando vai chegando perto do final, a gente vai se apertando e aquela dúvida surgindo, você olha para um lado, olha para o outro, ninguém tem uma resposta muito boa para dar. Então, é dentro desse cenário que eu quero trazer a importância da empresa júnior também, considerando esse cenário. E é sacanagem, né? De cara, depois de falar desse cenário, eu venho e coloco um slide, o fim do emprego. E aí, essa aqui é uma tese defendida por Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin é um americano que é intitulado um futurista, isso não é um emprego também, né? Essa carreira que ele optou por seguir. E ele estuda movimentos, comportamentos da população, da sociedade de forma geral, principalmente o aspecto econômico, por longo prazo. Em 1992, ele publicou um livro com a tese de que os empregos estavam acabando. E aí, a minha ideia não é assustar vocês falando que o emprego está acabando, não. Mas é mostrar que essa é uma realidade cada vez mais presente.
Só que tem uma pegadinha, claro, aqui. Quando eu falo que o emprego está acabando, eu estou me referindo ao vínculo empregatício, ao vínculo formal de trabalho, onde você tem uma função designada, um cargo específico, trabalhando para uma organização, onde, independente de como você produzir, ao final do mês você tem o seu salário garantido caindo na sua conta. Cada vez mais a gente vai migrando para um conceito onde o emprego vai sumindo, vai saindo de primeiro plano e vão surgindo oportunidades e opções de trabalho. Então eu sempre pautei muito, quando estava na empresa júnior, por exemplo, ao longo dos empregos que eu tive ao longo da vida, eu fui sempre percebendo que existia essa tendência, que eu tinha que me preocupar não só com o emprego, ou a outra palavra muito falada, empregabilidade. Né? Tem um conceito que eu acho mais bacana, mais completo, que é a trabalhabilidade. Que é a capacidade de você se adaptar às condições do mercado, às condições que surgem para você. E que existem várias outras formas de você ganhar vida, crescer profissionalmente, que não seja necessariamente empregado de uma instituição privada ou empregado de uma instituição pública. Então, queria jogar essa tônica aqui de vários dos exemplos que eu vou falar para vocês aqui, giram em torno da ideia do empreendedorismo. Eu mesmo tenho uma empresa, estou fazendo 5 anos de empresa agora, estou quase saindo da estatística do Sebrae, né? Que as empresas quebram antes de 5 anos aí, quase terminando aqui, falta pouco. E foi uma vida que eu escolhi, acho que não tem muita volta, né? Dependendo do perfil da pessoa, mas quero passar bastante ideias para vocês, girando em torno de trabalho, não necessariamente emprego. E aí teve 2 professores meus que foram convidados pela Microsoft, isso ainda quando eu estava na faculdade, para escrever um artigo, fazer um trabalho, um capítulo de livro, onde eles fizeram uma visita à sede da Microsoft lá em Washington, em Redmond. E aí eles estavam caminhando pela sede, sendo apresentados, e aí de repente eles olharam, tinham vários prédios abandonados, assim, parecia um campus universitário assim, enorme, e de repente chegaram num segmento onde estava tudo abandonado, não tinha ninguém ali e tal, até meio sujo. E aí esses professores, nós lá de Campo Grande, perguntaram assim, poxa, mas o que é isso aqui? Reforma, alguma coisa? E aí o guia que estava apresentando a sede da Microsoft disse o seguinte, não, isso aqui está preparado para cerca de 5.000 funcionários que a Microsoft quer contratar. Aí eu falei, poxa, que bacana, é um projeto novo, etc. Ele falou assim, não, essas vagas estão abertas há mais de 1 ano e a gente não consegue encontrar pessoas para trabalhar. Aí você fala, caramba, o cara que está procurando emprego, quem assiste segunda-feira naquele programa da TV Morena, né, o pessoal pedindo emprego na praça lá, ninguém encontrando emprego, não tem oportunidade de trabalho, você vê as taxas de desemprego, pode dizer que são crescentes, mas são altas de qualquer forma. E ao mesmo tempo a empresa do lado de lá falando, não, mas a gente não tem quem contratar. E aí surge um hiato aí, um abismo, né, entre, poxa, por que as empresas não estão encontrando gente para trabalhar e por que as pessoas que querem trabalho não estão encontrando oportunidades? E a gente percebe que isso se deve, em maior parte, quanto à falta de qualificação. E aí também quero pautar, lembrem que essa etapa do cenário, também quero pautar minha apresentação em cima de qualificação. Achei que o Narciso na apresentação aqui foi em cima, né, o teu currículo é a vitrine da tua qualificação, do preparo que você tem, ou potencial preparo que você tem para trabalhar em algum lugar. E a empresa júnior, ela completa esse currículo de várias formas extremamente proveitosas. E aí? E agora? Tem emprego? Não tem mais emprego? Tem que procurar trabalho? Esse tal de empreendedorismo? Ou empresa júnior? Eu sei que tem gente que às vezes escuta falar empresa júnior, nem entende direito o que é isso. Né? Às vezes acha que aquele programa do menor aprendiz, né? Empresa júnior, tá lembrando? Então, quero tentar dar essa explicação do começo também. E aí, acho que a resposta para isso pode estar, e para vocês tão acadêmicos, estão em processo de formação aqui, pode estar nas empresas juniores. Então, coloquei aqui, né, a Júnior Unidep, que hoje eu coordeno hoje, a empresa júnior da Getúlio Vargas, que foi a primeira do Brasil, e a empresa júnior da Universidade Federal, onde eu tive a felicidade de presidir por um momento. Não quero gastar muito tempo nesse contexto histórico, informações que vocês podem encontrar em qualquer site, pesquisa lá no Google História da empresa júnior, vocês vão acompanhar, acho que não é o foco importante, só quis retratar esses 4 momentos aqui. 1967, ano que marca o surgimento das empresas juniores, a Torre Eiffel está aí porque o surgimento foi na França, em algumas pequenas écoles lá, as faculdades, universidades deles, criou-se a ideia de criar uma empresa que fosse administrada por acadêmicos. Né? Em 86, quase 20 anos depois, essa ideia ganha o mundo. Em 1988, o Brasil ganha sua primeira empresa júnior, após um encontro da Câmara Franco-Brasileira,
empresários da França, empresários do Brasil. Surge a ideia, 2 anos depois que o conceito se internacionalizou, o Brasil tem a sua primeira iniciativa. E um último marco muito importante foi do Brasil Júnior, né, que foi um movimento criado pelos próprios empresários juniores da época e que marcou muito, principalmente criar algumas regras, procedimentos, dar diretrizes para o surgimento de empresas juniores. No caso, uma demanda muito grande por parte do MEC, que incentivou de forma impagável essa questão das empresas juniores. O Movimento Brasil Júnior ajudou a organizar essas informações de forma geral. E aí queria falar um pouco também do perfil do empresário júnior. Né? Hoje em dia, a última estatística que eu vi, não tenho certeza se está muito correta, mas que tinha mais de 2.000 empresários juniores no Brasil. Então, assim, um número bastante representativo. Não sei se vocês tiverem dados mais atualizados, eu peço que vocês apresentem aí. E é mais ou menos esse perfil que a gente espera. Né? O cara que tenha conhecimento, tenha senso crítico, está aqui a empresa que a hora quer contratar um funcionário, que é o cara que saiba diferenciar, saiba julgar e saiba avaliar as coisas, que tenha expertise técnica. Você pode assistir 60, 80 horas de aula de pesquisa de mercado. Você só entende para que serve, como faz, onde aplica uma pesquisa de mercado quando você participa de uma. Quando você vai do começo, a hora que você começa a elaborar o questionário, até o dia que você entrega o relatório final completo. E elaborar um questionário para um cliente que tem uma demanda real de mercado é absolutamente diferente do que você faz dentro da sala de aula, do trabalho que o professor lhe pediu para entregar na semana que vem. Então, essa expertise, esse conhecimento específico, você pega na prática, no trabalho do dia a dia. Visão de negócios, né, uma forma de você entrar no mundo dos negócios, entender o que está por trás da economia, o que está por trás do dinheiro, para onde está indo o dinheiro. Tem uma taxa altíssima de empresários juniores que se tornam empresários seniores, se a gente puder chamar assim, porque começam a entender esse negócio, começam a enxergar oportunidades, porque estão lá vivendo, praticando o dia a dia. E por último, essa palavrinha tão presente, tenho certeza que vocês ouviram milhares de vezes aí, que é o networking, né? A rede de relacionamento. Conhecer pessoas, conhecer as pessoas certas. Você conhece um monte de pessoa errada também, mas conhecer as certas ajuda bastante. Então, esse é o perfil que se espera de um empresário júnior, não porque ele é cobrado, porque a hora que ele entra na empresa júnior, ele não precisa ter nenhuma dessas capacidades, mas são essas que são desenvolvidas. Se você perguntar num processo seletivo o que qualquer gerente de recursos humanos ou próprio empresário está procurando na hora de contratar, você pode ter certeza que não falta nenhuma dessas qualificações aí. Então é isso que a empresa júnior vai preparar vocês. Bom, o cenário está aí, né? Um pouco de emprego, um pouco de trabalho, empresa júnior como solução ou resposta, mas vamos falar um pouquinho do início. Bom, tem um guia de abertura de empresa júnior. Se vocês acessarem o site da Brasil Júnior, www.brasiljunior.org.br, tem um guia completo, fizeram um material chamado DNA Júnior, tem explicações fantásticas, diretrizes, dicas, passo a passo que vocês precisam fazer. Então também não quis pautar minha apresentação nisso aqui, porque o guia qualquer um pode pegar e fazer download, acessa lá na internet, baixa isso em casa, imprime o livro, tem a versão PDF e vai ler, vai correr atrás. Eu quero trazer um pouco mais a prática, um pouco do que eu aprendi, tendo praticamente começado 2 empresas juniores. Apesar de quando eu entrei na empresa júnior da UFMS, quando eu assumi a empresa júnior da Uniderp, as duas tinham quase 8 a 9 anos de história. Mas estavam absolutamente mortas e abandonadas. Então eu considero que a gente iniciou os trabalhos. Primeiro aviso. O professor Narciso falou da ganância dos que querem ganhar dinheiro com a empresa júnior. Não conheço ninguém que ficou rico com a empresa júnior. Conheço ninguém que ficou milionário na empresa júnior. Você pode aprender muita coisa na empresa júnior e usar isso que você aprendeu no futuro para ser milionário. Agora, dentro da empresa júnior, se o teu objetivo é correr atrás de dinheiro, arruma um emprego, porque a empresa júnior não vai dar dinheiro. Esse eu acho que é o primeiro aviso. E aí eu coloquei essa foto, eu uso ela até bastante nas palestras aí, mas desse cara suando a testa porque dá trabalho pra caramba. E se você não acreditar, acho que isso pautou a nossa reunião, na nossa discussão na reunião dos professores coordenadores lá, que se você não acreditar na ideia, não comprar a ideia da empresa júnior, você não vai até o final. Porque dá muito trabalho. Então não quero prometer nada fácil para vocês também. Vou contar os casos aqui, mas de forma alguma caiu nas mãos. A gente teve que correr muito atrás, ralar muito na diretoria lá para trás, hoje em dia. Então esse é um disclaimer aí. Bom, primeiro espaço físico inicial.
Normalmente quando você vai começar a empresa júnior, a faculdade destaca um departamento, ou uma sala abandonada, ou um armário, né? Tem algumas que tem um computador, não sei, não conheço a realidade aqui, mas sei que normalmente sobra um espacinho lá, a salinha da empresa júnior, né? A famosa salinha da empresa júnior. Aí tem um ou outro que tem a chave, todo mundo libera o cara que tem a chave da sala da empresa júnior. Ela tem um armário para arquivo morto que não tem nada. Ali no máximo está o capacete guardado ali dentro, né, para ir embora no final do dia. E um computador. A última vez que eu conferi era um Pentium 2, 233 MHz. E, gente, na boa, ainda mais hoje em dia, eu estou falando essa história lá atrás, de 2001, 2002, quando eu comecei a trabalhar com a empresa na Universidade Federal, era exatamente esse quadro, acho que nem Pentium 2 era para baixo. Mas não é isso que faz a empresa júnior. Então, às vezes tem gente que briga para ter a sala da empresa júnior. Mas eu preciso da sala da empresa. A sala da empresa júnior é importante pra caramba, é onde você vai concentrar as pessoas, vai ser um ponto focal para você unir todo mundo, para você tocar e fazer os trabalhos. Mas tenho certeza que a sala não é o que vai dar resultado. Não é uma mesa, uma cadeira, um computador que vai fazer a tua empresa júnior decolar. O que dá certo em empresa júnior são pessoas, pessoas certas, mais do que espaço físico. Computador pega emprestado, vai no laboratório, usa de casa, isso vocês viram, não tem mistério. Não é isso que vai fazer o trabalho dar certo ou não. Então, que o espaço físico não seja a principal preocupação. Às vezes a gente tem que convencer a instituição de abrir empresa júnior. Né? Tem várias formas de convencer. Primeiro que você pode fazer projetos de baixo custo para a própria instituição. Vou mostrar um projeto que a gente fez lá na Uniderp, que foi um trabalho para a própria Uniderp. E você consegue fazer os trabalhos de baixo custo porque você tem mão de obra que são os próprios acadêmicos. Que estão ali pensando no aprendizado que está por trás, não necessariamente na remuneração. Ninguém vai ganhar salário por hora de consultor fazendo para projeto de empresa júnior, de forma alguma. Então os projetos são de baixíssimo custo, isso é muito bom para a instituição. Porque toda instituição tem muito potencial de projeto para ser feito. De organização de processos, de gestão da informação através de organização de documentos, layout interno, organização de processos, milhares de projetos internos você pode fazer a baixo custo. Outro, esse é um pouquinho mais filosófico, tem que chegar um pouco mais duro, mas você pode aplicar a teoria na prática. Né? Além das atividades dentro de sala de aula, a empresa júnior se torna uma ótima oportunidade, e isso vale para qualquer curso. Eu sou da área de administração, os meus exemplos vão ser mais da área de administração, mas serve para qualquer curso. Colocar na prática aquilo que você está ouvindo na sala de aula. De novo, minha crença é que é muito mais fácil você aprender quando você tem a oportunidade de ouvir a teoria e poder colocar a mão na massa. Aí você fixa e você não esquece daquilo. Além disso, é uma forma de publicidade para a instituição. Com certeza, guia de estudantes tem um itemzinho lá, empresa júnior. Isso conta pra caramba. As universidades, faculdades, instituições de ensino superior de forma geral, estão fazendo movimentação em massa para a empresa júnior. Principalmente por causa daquele item mais escondidinho, aquelas 3 letrinhas ali. O MEC adora a empresa júnior. O MEC, quando vem fazer avaliação, ele pergunta para os alunos, para os acadêmicos, e a empresa júnior? Você conhece a empresa júnior? E aí, se tiver muito não, isso complica para a instituição. Então, uma boa forma de vocês, aliás, algumas boas formas de vocês abordarem a instituição de ensino, quanto à necessidade de investir na empresa júnior, de dar espaço e estrutura para que ela aconteça. Sobre capital inicial para abrir a empresa júnior, né? Você vai ver, vai ter um levantamento, tem que abrir uma firma, tem todo um processo de associação e tal. Primeira parte, pode procurar patrocínio. Tem empresas que são interessadas, por exemplo, em captar mão de obra da universidade. Ainda mais se a universidade tem cursos que são no foco dos segmentos econômicos da região, você pode encontrar empresas que têm interesse naqueles profissionais. Busca patrocínio, traz essas empresas para dentro, faz elas organizarem evento e aproveita o pedaço dessa verba. Outra, você pode pedir para a própria universidade. Você pode correr atrás, a universidade pode fazer um projeto de extensão, quem sabe, e isso entrar como parte do projeto de extensão. Então, pode procurar essas fontes de verba. Mas, quando eu estava na Universidade Federal, tudo isso que eu estou falando para vocês não tinha. A gente não conseguiu achar empresa interessada, a gente não conseguiu verba da universidade. E a gente usou uma técnica anciã, uma técnica romana, a técnica da vaquinha. Você não quer começar uma empresa junto? Você não acredita na ideia? Quanto você acredita na ideia? Tem 5, tem 10, tem 15? Vamos dividir esse custo. Cada um pega um pouco de dinheiro. Vai juntando dinheiro ao longo do tempo, aí você consegue pagar o contador para fazer a abertura da associação. Como eu disse, as dificuldades, os empecilhos vão acontecer. Não tenho dúvida disso. Mas tem várias formas da gente resolver. E a vaquinha não deixa de ser uma excelente opção.
como escolher as pessoas. Aqui eu acho que está importante. A empresa júnior vai dar certo ou não por causa desse fator, o resto é detalhe. Que são as pessoas que vão participar da diretoria da empresa júnior. As pessoas que vão conduzir, administrar o dia a dia da empresa júnior. E aí, sobre como escolher, creio que tem duas ações importantes para se fazer. Quem estiver acreditando, quem estiver começando esse movimento, uma é visitar as salas, é esclarecer. Excelente, achei o máximo esse trabalho aqui de vocês. Em Campo Grande não tivemos nenhum evento que tenha dado esse foco para a importância de empresa júnior, de trazer pessoas com experiência para falar. Seria muito legal ter ouvido experiências lá para trás, tenho certeza que tinha errado bem menos, batido muito menos cabeça. Então, esclarecer as pessoas, explicar o que é a empresa júnior, como é que ela funciona, o que eu vou poder fazer, o que dá para aproveitar da empresa júnior, o que é a instituição. Então, esclareçam para as pessoas sobre o processo. Tornem claro, vocês vão falar para 100, 200, 300, 400 alunos e vão pegar 4. Mas esclareçam, falem com cada um. Depois, as pessoas que se interessarem, buscam convencimento individual. Vai um por um explicar qual a ideia, fala dos desafios, fala que apareceu um cara lá contando um monte de casos, o que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Traz à tona o que é positivo, o que é legal. Só toma um cuidado. Não força a barra. Não tenta falar, vai, você, vamos fazer logo isso aqui para começar, etc, etc. Eu já comecei a diretoria da empresa júnior com 7 pessoas, em 3 meses tinha 2. Então, um cuidado que eu falo é, gasta um pouquinho de tempo escolhendo as pessoas. Porque isso vai valer o resto do ano da diretoria que você formou. E aí você fez lá no teu estatuto uma ata de eleição, envolveu lá 5, 7, 9 nomes de pessoas, formou a diretoria, e aí só tem você e mais um. E normalmente o que some era um dos que era responsável por documentação. Aí você não consegue fazer nada no cartório, você não consegue fazer nada no banco, porque dependia daquela pessoa. Então, escolha muito bem, não força a barra. Empresa júnior não dá para entrar de gaiato, tem que entrar com os 2 pés. Não dá para falar, eu vou entrar e aí vamos ver o que vai dar. Procura pessoas que querem levar a fundo, querem dar a cabo para que isso aconteça. Uma outra dica para quando você for escolher pessoas para a empresa júnior. Né? Às vezes o pessoal vai falar assim, tem lá o Zé lá não faz nada o dia inteiro, etc. Tem tempo para a empresa júnior, etc, etc, etc. Eu confesso que esse seriado não era da minha época, do I Love Lucy, mas minha mãe e meu pai falam muito disso aí. Diz que era preto e branco, eles colocavam aquele papel celofane na frente da TV para mudar a cor e tal, cada tinha uma cor diferente. E aí diz que a Lucy Ball, isso a atriz, né, não era no seriado, mas a atriz que representava a Lucy, dizia que se você quer que algo seja feito, peça para alguém ocupado. Então, normalmente as pessoas que vão vingar e fazer acontecer a empresa júnior não são as que têm a tarde inteira para assistir TV em casa. São aquelas que já estão fazendo outras 3, 4 coisas que vão fazer mais a empresa júnior e vão dar conta e vão correr atrás, porque são pessoas que já são interessadas por natureza, né? Já estão correndo atrás, já estão animadas com a ideia. Então essa é uma dica, uma informação privilegiada para vocês. Quais serviços prestar? Pessoal, tentei ser um pouco mais amplo do que só a área da administração. Confesso que foi um pouco difícil, porque eu estou trazendo para vocês as minhas experiências. Tá? Mas esses são alguns dos serviços que uma empresa júnior pode fazer. Então, precificação, tem gente que tem dificuldade enorme, cria um novo produto, passa a prestar um novo serviço, quanto que eu cobro? Esse é um próprio desafio para a empresa júnior. Quanto cobrar pelo serviço da empresa júnior? Você pode fazer essa pergunta também, tá? Análise de mercado, quero abrir um novo negócio, queria ter uma impressão, o quanto que o consumidor está disposto a pagar pelo meu produto, qual o tamanho desse mercado. Você pode fazer reestruturação organizacional, tem uma série de empresas que começam a dar certo, começa a crescer de forma desestruturada, volta lá, organiza que sobra muito mais dinheiro para a empresa. Planos de negócios, todo o planejamento para a abertura de um novo negócio, do começo até o final, a empresa júnior pode fazer. Análise de viabilidade econômica, de projetos, de investimentos, de aquisições. GIS, que são sistemas de informações geográficas, aqui em inglês, né? Por isso que assim, é ao contrário. Essa é uma área muito recente, muito legal, escolha de local. A gente fez um trabalho, vou mostrar para vocês no supermercado. Você pega uma série de dados demográficos, sociais da região e você ajuda o investidor, por exemplo, a selecionar o melhor lugar para o negócio dele. Existe um projeto muito bacana do Sebrae, com uma série de informações. O Sebrae é um parceiro muito bacana, tradicionalmente de empresa júnior também. Análise do potencial turístico, para quem é das áreas de turismo aí. Treinamento e cursos, essa serve para qualquer área. Uma das principais fontes de receita hoje da empresa júnior da Unider
são eventos realizados pelos próprios acadêmicos. Todo mundo aqui tem certeza que precisa de hora de atividade complementar. Não sei nem como que esse evento está em relação a isso. Mas essa necessidade latente dentro das instituições. Então a empresa júnior pode começar, lembra da vaquinha que a gente falou lá para trás? Você pode começar organizando um evento. E esse evento, os fundos que você angariar, você reverte para fazer o investimento para a abertura da júnior. Então esse é um excelente filão, isso para qualquer área. Você pode tecnificar os alunos para qualquer área específica. Tenho certeza que no próprio grupo de professores ou empresários pela cidade tem uma série de conhecimentos específicos para pagar. E as pessoas estão dispostas a pagar por esses conhecimentos, que nem sempre vai encontrar na cadeira da faculdade. Então está aí um outro serviço bem bacana para prestar. Consultoria ambiental, educação ambiental, estudo do trade turístico e agenciamento, organização de viagens. Né? A empresa júnior pode ser uma agência de viagens. Claro, pode fazer todos os serviços que uma agência de viagens chamar de profissional faz, pode ser feito dentro da realidade de empresa júnior. Então, estou tentando lançar e jogar para cima, mostrar alguns serviços potenciais. Mas falei de todos esses serviços para vocês, e agora eu queria falar para vocês um pouquinho da importância do foco. Vocês conhecem esse palestrante, Luiz Marins? São palestrantes da área motivacional, tem umas palestras bem bacanas, assim, tem um ponto de vista muito legal sobre as coisas, e acho que a abordagem dele, principalmente, é muito engraçada. Então, normalmente, quando ele passa as ideias, você acaba fixando e trazendo aquelas ideias. Não vou tentar ficar à altura dele na parte engraçada, mas vou só passar uma história rápida que ele contou que eu achei muito legal. O que parece isso aqui que está desenhado aqui, essa foto, imagem, desenho aqui? Para nós aqui, sul-mato-grossenses. A EMA, né? Ele conta essa história falando dos emus. Aí eu fui dar uma olhada por cima, o emu é a EMA lá na Ásia. Não é exatamente a EMA, deve ter alguma diferença aí, não vou saber no nível de DNA, microbiológico, eu não faço ideia. Mas é a nossa EMA equivalente. Ele conta que ele foi fazer estudos, isso o Luiz Marins, o próprio Luiz Marins. Na década de 70 ele foi fazer uma pesquisa antropológica, ele era antropólogo. E aí ele conviveu no meio de uma civilização de pessoas que tinham pouquíssimo contato com a nossa civilização ocidental para cá, no meio da tribo, e conviveu com as pessoas no dia a dia. E aí ele estava participando dessa tribo, e como ele estava ocupando espaço físico ali dentro, as pessoas da tribo começaram a passar missões para ele, e tarefas que ele tinha que desenvolver no dia a dia. Afinal, ele estava comendo, ele estava dormindo, ele estava usando espaço nas ocas, então ele tinha que participar. E aí ele foi participar do grupo de caça. E aí o Luiz Marins, ele era o encarregado de encontrar as pegadas do animal que eles fossem caçar. E aí, uma das primeiras vezes que ele foi fazer isso, eles saíram para caçar o emu. E aí, o Luiz Marins saiu na frente, procurando pegada de emu e tal. Não fazia a mínima ideia como era uma pegada de emu. Né? Mas estava andando lá, topou o desafio, de repente encontrou uma pegada no meio do caminho e falou, aqui uma pegada. Parou todo mundo, aí veio o pessoal da tribo e falou assim, não, essa pegada não é de emu. Essa pegada aí é de diabo da Tasmânia. Ah, isso aí era lá na Oceania, tal, estava longe mesmo. E aí na pegada de diabo da Tasmânia, o pessoal falou assim, não, mas a gente está caçando emu. Ele falou, não, mas diabo da Tasmânia é gostoso, a carne dele, etc. Ele falou assim, não, mas a gente saiu para caçar emu. Ele entendeu, pô, bola pra frente, né? Aí saiu andando, etc, procurando mais, etc. Opa, achou a pegada. Aí chamou todo mundo, olhou, não, essa pegada aí não é de emu, essa pegada é de canguru. Pô, canguru, emu, o nome é meio parecido, né? Vamos lá, vai, é gostoso, bastante carne. E isso é a caça aí lá dentro. E aí, bom, vamos lá, andou mais um pouquinho, etc. Achou uma outra pegada, não era o emu de novo. E aí ele ficou possesso da vida, tal, pediu demissão do cargo dele, né? Não queria ser mais o responsável por achar as pegadas. E eis que ele voltou para a tribo, ele tinha um caderninho onde ele ia escrevendo as impressões, o que ele percebia. E aí ele falou, uma das coisas que ele notou a importância do foco foi essa história. Ele falou assim, que aquelas pessoas naquela tribo estavam vivendo já, sei lá, 10 mil anos, não, vai, muito tempo, 2 mil anos de civilização ocidental organizada, estruturada, com hierarquia, cargos, e os caras vivendo daquela forma quase parecida com os nossos ancestrais, pouquíssimas diferenças dos nossos ancestrais. Mas todo dia os caras voltavam com carne. E eles tinham que alimentar toda a tribo ali dentro. E eles faziam isso por quê? Porque eles tinham foco. Porque eles acordavam naquele dia, faziam a dança para caçar emu. Quando eles iam afiar as armas, eles escolhiam as armas adequadas para matar o emu, que era diferente de matar outro animal. E eles, quando pesquisavam, procuravam a pegada do emu.
E aí fazia uma caça para encontrar o irmão. Por que contei essa alegoria, essa história toda, essa fábula para vocês aí? Para falar que é importante escolher alguma coisa que vocês façam legal. Pô, mas eu estou indo para a empresa porque eu não sei fazer nada, etc. Procura alguém que saiba. Procura um professor que tenha uma experiência, procura um professor que tenha uma firma de consultoria, e ele já trabalha com alguma coisa, ele sabe fazer aquilo muito bem. Começa com aquele trabalho. Começa com alguma coisa que vocês façam bem. Não tentem sair dando tiro para todos os lados. Esse é o aprendizado que eu queria passar. Quando for começar a fazer algo que, se você sentar com um empresário para oferecer o serviço, você sabe como é que funciona, como é que começa, como é que termina. Tá? Então, muito importante que vocês deem foco. Eu dei vários exemplos de serviços, mas escolham um ou alguns poucos para começar. Outra coisa, usem, abusem, aproveitem da maneira que vocês puderem a internet. Está aí para todo mundo. Eu coloquei 2 exemplos aqui de sites da empresa Júnior da UFMS, que era da época que eu estava lá, é o mesmo até hoje, e os sites da empresa Júnior da Uniderp. São as melhores fontes de captação de projetos e de acadêmicos. A internet hoje está plenamente distribuída e presente na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Tá? Não só o site, você não precisa fazer um site oficial e hospedar, isso vai gerar custo, faz um blog. Uma versão gratuita, entra lá em 5 minutos, você define o blog, torna aquilo ponto de encontro na internet das pessoas da empresa Júnior. Mas tenha esse ponto de encontro. Quer ir um pouco além? Redes sociais. Tem se falado tanto aí, todo mundo falando tal do Twitter. É uma reportagem por semana falando da tal das redes sociais. E empresário que está lá na frente, o pessoal da velha guarda, eles não fazem a mínima ideia do que são as redes sociais. Vocês não conhecem esse tal de Orkut, não, né? Nunca passaram por lá, etc. Orkut é uma excelente fonte para você, um excelente local, para você conversar e conhecer pessoas que estão interessadas na mesma coisa que você. Que estão interessadas, não só essas coisas, né? Estão interessadas em projetos, estão interessadas em conhecimento, estão interessadas em empresas. Melhor forma que você alcança as pessoas no nível pessoal. Você tem um contato pessoal com pessoas que você nunca conheceu antes. Então usem e abusem das redes sociais. Não sabe o que é Orkut? Não, isso não tem jeito. Mas não sabe o que é Twitter? Vai aprender o que é Twitter. Tem um monte de gente conversando, um monte de gente presente. Tem um monte de gente fazendo coisa que não serve para nada, assim como tem no Orkut, mas tem muita coisa séria. Então aproveite essas redes, esteja presente, converse, vocês não vão se arrepender. Para a empresa Júnior especificamente. Bom, e aí na terceira parte, falei aqui da teoria, falei algumas dicas e sugestões, vou falar para vocês principalmente 2 estudos de caso, das 2 empresas juniores que eu tive a felicidade de participar. Então a primeira, a empresa Júnior da UFMS, no campus de Campo Grande. Apesar de ser uma intenção muito forte das pró-reitorias da época, pró-reitoria de extensão principalmente, que a empresa Júnior fosse para todos os cursos da instituição, a gente caiu naquela história do foco. Eu perdi quase 6 meses de gestão tentando conversar com os coordenadores dos outros cursos para ver como que eu ia enquadrar o curso específico de medicina. Os caras não queriam nem saber. Como que eu ia envolver o pessoal da engenharia ambiental. O foco era diferente. Gastei muito tempo fazendo isso. A hora que eu resolvi falar, não, eu vou cuidar da administração porque é mais perto, porque todo mundo que está na diretoria ou é da administração ou da economia, naquela nossa realidade da época, então é nesse lado que eu quero atuar, que eu quero participar. Aí a coisa desmanchou. Então a gente focou. Pô, é muito legal que a empresa Júnior abranja todos os cursos, mas isso é para frente. Então você tem a empresa Júnior estruturada, toda funcionando. Quando você está começando, escolhe um escopo menor. Isso é igual quem está fazendo monografia. Todo mundo começa a fazer uma monografia, quer abraçar o mundo, né? Não, escolhe só um pedacinho e faz aquilo direito. Esse acho que é a mesma dica aí. Então a gente começou a funcionar quando a gente focou no curso de administração. Há muito contragosto da pró-reitoria, mas foi assim que aconteceu. Então, a missão da empresa Júnior, né, possui como finalidade proporcionar aos acadêmicos os cursos de administração e economia a aplicação prática dos conhecimentos teóricos relativos à sua área de formação profissional, realizando estudos, pesquisas e relatórios e, ao mesmo tempo, buscando a valorização de acadêmicos e professores, além de possibilitar o intercâmbio sociedade-universidade. Missão sempre consegue ser uma coisa muito chata, né? Eu falei um monte de coisa, vocês não lembram nada. Então, assim, só olhar que é a aplicação da teoria na prática e a vivência do lado profissional enquanto você é acadêmico. Esse é o foco da empresa Júnior, botar acadêmico para trabalhar. Ah, botar acadêmico para tirar xerox? Não, isso aí é papel de estágio. Empresa Júnior é trabalho profissional.
É o trabalho que você, quando estiver registrado lá no teu conselho, atuando profissionalmente, pode fazer, você vai desenvolver como empresário júnior. Isso é muito legal também. É um foco diferente do que tem o estágio. Apesar que a ideia inicial do estágio não era tirar cheques. Bom, essa era a estrutura da nossa empresa júnior, né? Então a presidência tinha um conselho fiscal que, como era uma associação, tinha que ter esse acompanhamento, o Ministério Público ficava em cima, né? Então a gente tinha esses cargos. Diretor executivo e um vice-presidente. Diretor administrativo financeiro com secretário administrativo no apoio, diretor de projetos, diretor de RH e diretor de marketing. Eu fui diretor de projetos também, eu fui um ano diretor-presidente, no outro ano seguinte eu fui diretor de projetos. Também foi uma experiência bem legal. Bom, algumas das áreas de atuação da empresa júnior da UFMS no período que eu estava por lá. Isso era 2002 até 2004. Na área financeira, análise e controle de custos, formação de preço, fluxo de caixa. Eu acho que eu não vou ler tudo não, vocês sabem ler. Mas só para ter uma ideia do tanto de serviços diferentes que a gente conseguiu desenvolver enquanto a gente estava nesse período de 2 anos. Todos esses exemplos que estão aqui, deixa eu só confirmar o que eu estou falando. Isso. Todos essas áreas de atuação que estão aqui foram algum projeto desenvolvido pela empresa júnior. Não necessariamente no período que eu estava por lá, porque a gente tinha um histórico para trás do que a empresa júnior tinha feito. Mas a gente fez muito desses tipos de serviço aqui. Essa aqui foi uma matriz que eu achei muito interessante, é só uma curiosidade, mas foi o diretor de projetos da época que eu era presidente, ele montou essa matriz. Para quem é da área de administração, talvez esteja lembrando alguma coisa parecida com a... Como é o nome disso? Ciclo de vida. Matriz BCG, obrigado, né, do Boston Consulting Group. Então, é um formato de uma matriz BCG, mas ao invés de focar em taxa de crescimento ou faturamento, ela é focada em nível de conhecimento e demanda. Então, era a demanda que existia por projetos, aliada ao nível de conhecimento que a empresa júnior tinha para desenvolver aqueles projetos. Essa foi a ideia do nosso diretor de projetos na época. E foi muito bacana porque deu a ideia do foco. Eram os 4 tipos de serviços que a gente mais fazia e mais tinha experiência e know-how para desenvolver. Então, foi legal que assim, a empresa júnior, por ter esse foco profissional, ela é muito embasada no lado acadêmico. Então, quando você faz um projeto de empresa júnior, você não faz uma ideia da sua cabeça, você estuda. Isso é uma outra vantagem muito boa. Você não faz as coisas porque deu na telha, você vê qual é a melhor forma de fazer aquilo. Estuda, vai lá, pesquisa, pergunta para os professores e aí executa. Então, acaba também tendo um ambiente criativo aí dentro. E aí surgem ferramentas novas. Tá? Tem um cara que estava lá na empresa júnior, hoje é empresário, tem uma loja de varejo em Campo Grande e que bolou essa ferramenta legal pra caramba, a gente usou ela ao longo de toda a gestão lá dentro. Então tem muita gente bacana dentro desse período de empresa júnior. Isso aqui era um fluxograma de execução dos projetos. Eu sei que não dá para ler direitinho não, mas isso é um documento legal que a gente faz muito contato intra-empresas júnior no Brasil. E-mail é essa ferramenta mais fantástica que existe. A gente troca e-mail com empresa júnior de tudo quanto é lugar. E ele sempre pede, poxa, queria dicas, informações, a gente está começando, o que você pode dar de material, etc. Esse é o material que eu sempre gosto de fornecer. Porque ele é um fluxo. Inclusive essa apresentação vai estar disponível depois. Eu vou passar um e-mail para vocês, se pedem eu passo para vocês. É um fluxograma que mostra o passo a passo do trabalho de consultoria. Desde a etapa de identificar as necessidades até fazer uma pesquisa de satisfação após a entrega do projeto. Então esse fluxograma é bem legal, acho que pauta bastante coisa. Deve estar até meio desatualizado, mas só aproveitem o conceito, a ideia, né, de tratar o projeto desde o início até a sua finalização com passos pré-definidos, processo estabelecido. Isso aqui foi um gráfico, a gente tinha que fazer de vez em quando relatórios. Como a gente usava uma sala lá do nosso departamento de economia e administração, a gente tinha que fazer um relatório do que a empresa estava fazendo para merecer aquela sala. Até isso a gente tinha que fazer. E aí, então, ao longo dos anos, né, de 2000 até 2004, o número de alunos envolvidos e o número de projetos realizados. Então, dá para ver uma evolução legal no número de alunos envolvidos em projetos, participando direta e ativamente da elaboração dos projetos. Eu confesso que esse gráfico é tão antigo que eu nem lembro a escala dele, mas em 2004 a gente conseguiu envolver 30 alunos. A gente fez chamava na época Projeto Sebrae, que era um levantamento uma análise de mercado sobre alguns segmentos da economia. Então a gente chegou a fazer um estudo do segmento de vestuário, tanto a parte de confecção, quanto a parte de varejo e venda, e a gente fez todo um levantamento de qual era a quantidade de empresas que existia, qual era o faturamento médio, qual eram as perdas avaliadas, que tipo de controles eles faziam. Eu me lembro de uma informação muito legal desse projeto, onde a gente identificou que, comparando
dentro do segmento de pequenas empresas de venda de roupas, as empresas que tinham estacionamento tinham um faturamento de 4 a 5 vezes maior das empresas que não tinham estacionamento. Então, que mostrava que esse era um fator muito importante quando você ia abrir um negócio na área de venda de roupas, né? Isso no centro da cidade e tal. Então, assim, ó, esse é o tipo de informação que foi um projeto da empresa Júnior que me deu, e quando eu trabalhei numa imobiliária foi um tipo de informação extremamente legal. Quando você está negociando imóvel, quando você está avaliando o potencial de região, você passar a observar essas coisas. Então, alguns aprendizados, com certeza, inesquecíveis aí. Aí, alguns dos projetos que a gente fez. A maior parte deles, pessoal, eu participei, não participando como consultor do projeto, mas eu estava na empresa enquanto eles aconteceram. Então, a gente fez uma pesquisa de satisfação de clientes com uma clínica veterinária, a gente fez a elaboração de estratégias de marketing para um supermercado, na verdade, um mercado de bairro. A gente fez reorganização administrativa e implantou um planejamento de qualidade total para a Stelman Comunicações. Essa empresa, depois desse nosso trabalho, começou um processo de ISO e eu já tive com o empresário depois, não sei, faz uns 3 anos, ou seja, muito tempo depois do projeto, e ele falou que foi um passo inicial excelente, fantástico, para que ele conquistasse a ISO 9001. Então foi um projeto bem legal. Contratação de acadêmicos para estágio da empresa Trainee. Então, a gente tinha uma parceria bem legal, essa era uma empresa de captação de estagiários em universidade, a empresa Júnior que fazia contrato, avaliação dos currículos, etc. Ajudou eles a implementar o plano. A gente fez gestão de custos do Café da 15. Café da 15 era uma empresa essencialmente campograndense que fazia uns pãezinhos personalizados. E aí os caras eram excelentes em desenvolvimento de produto e péssimos em gestão de custo. Então, assim, produto fantástico, tinha abertura em quase todos os supermercados, o que para uma empresa pequena, sem capital nenhum, estar presente no supermercado era uma prova de que o produto dos caras era bom, era muito bom, mas não tinha gestão de custo nenhum. Inclusive teve uma infelicidade, o proprietário dela faleceu 2 anos depois que a gente fez o trabalho. Então a empresa fechou, o filho não quis assumir e tal, uma história que eu lembro também. Copa Pastoral da Criança, confesso que eu não estava nesse projeto, né, mas uma análise da viabilidade econômica e gerenciamento básico, análise da viabilidade econômica.